Nesse período de Copa América, quando a gente tiver só Campeonato Brasileiro sendo disputado, São Paulo não vai poupar mais ninguém, a não ser que o jogador não tenha condições de atuar. Tirando isso, São Paulo vai com o que tem de melhor. É um pouco do que teve nessa conversa com o Zubeldia. Para o entendimento do que é o Campeonato Brasileiro, eu vou trazer alguns detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Não esqueçam, todos os dias tem informações aqui para vocês. Ontem eu falei aqui os bastidores, né, dessa conversa com o Zubeldia, que não tinha nenhuma questão de relacionamento com os jogadores. O que foi passado ao Zubeldia, e o Zubeldia fez o meia-culpa nessa reunião, né, uma reunião natural, uma reunião técnica para discutir questões do dia a dia do clube, né, ai meu Deus, uma reunião, nossa, aqui vão cortar cabeças, demissões, não, nada disso, foi uma conversa técnica, uma conversa de planejamento, né, que o São Paulo faz com os seus integrantes de comissão técnica, né, no caso treinadores também, já desde a época do Rogério Ceni, e aí foi passado por Zubeldia a questão da importância, né, de um momento que o Campeonato Brasileiro só tem o Brasileirão, né, Copa América rolando, e é importante você pontuar, já que o Brasileirão é uma caminhada, né, longa, que vai até o final do ano, e é importante você pontuar em casa, né, vitórias em casa, pontuar fora de casa, ainda mais quando você enfrenta determinados adversários. Então assim, o Zubeldia fez um entendimento, principalmente do último jogo contra o Vasco, que ele entende que ele foi mal como treinador, né? Foi um dia ruim de trabalho e de fato São Paulo perdeu, foi goleado para o Vasco, algo que foi surpresa para todo mundo, né? Então daqui para frente o Zubeldia vai tratar diferente, entende que há necessidade de usar os jogadores, não poupar agora, pode poupar depois, por exemplo, entre uma semifinal, entre uma oitavas de final, outra de Copa do Brasil ou de Libertadores, aí sim você poupa no Brasileiro, mas que assim, é uma situação que é de entendimento do que é o Campeonato Brasileiro, né? Muitas vezes os técnicos gringos não entendem, meio que aprendem no dia a dia, né? Então, essa situação é uma situação que foi conversada com o Zubeldia, foi falada e ele entendeu perfeitamente. Então, daqui para frente, São Paulo vai ter força máxima, vai ter o que tem de melhor nesses jogos de Campeonato Brasileiro enquanto houver a Copa América, enquanto estiver rolando a Copa América. E vocês, o que vocês acham, hein? Deixe os comentários aqui, hein, galera? Ah, e só um detalhe, a história do Sabino, finito, acabou, morreu essa história. Ele conversou, né? O Sabino conversou com os preparadores físicos, né? Falou da questão lá do que ele tinha feito no sábado, né? Lá em São Januário, né? Onde ele questionou ali, me joga pra lá, pra cá, enfim, na hora de fazer o aquecimento, tudo certo, não há necessidade de multa, afastar jogador por causa disso. Teve uma conversa e uma pedra em cima do assunto, é um assunto que já passado dentro do São Paulo, a questão do Sabino com a preparação física do tricolor paulista, beleza? O que a diretoria do São Paulo detectou? Detectou que o Zubeldia está com dificuldade para entender o que é o Campeonato Brasileiro. Assim, a quantidade de jogos, pouco tempo de descanso e jogos fundamentais. Então, assim, foi explicado ao Zubeldia que daqui a pouco vai ter Libertadores, jogo semana a semana, Copa do Brasil, oitavas, jogo semana a semana, e no meio disso, um jogo do Campeonato Brasileiro, que aí sim você pode poupar o time e preservar os principais jogadores. Jogo contra o Cuiabá é para ganhar. Jogo contra o Vasco fragilizado é para ganhar e é para ter força máxima. E assim, deixar bem claro para o torcedor, nessa reunião não foi colocado ao Zubeldia escala tal, deixa de escalar tal. É explicar o modelo, explicar o funcionamento do Campeonato Brasileiro, as viagens, a coisa toda do calendário e das oportunidades de você pontuar num campeonato longo, que muitas vezes os técnicos estrangeiros não têm essa vivência no Brasil. Então essa conversa foi muito nesse sentido. E claro, a direção também chegou nos líderes do elenco e falou assim, vem cá, está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa incomodando vocês? E a resposta dos líderes foi, nada. Segue o trabalho, vamos junto aqui, o elenco admite um relaxamento, uma queda de rendimento e que os caras vão com a faca no dente no próximo jogo para tentar reverter isso e mostrar para a torcida que não tem problema nenhum. Então, assim, tudo foi meio que ajustado e aparado, conversando com o Zubeldia sobre essas questões, conversando com o elenco sobre outras questões, inclusive o Sabino, aquele ruído que aconteceu com o preparador físico, juntaram com o Sabino, com os preparadores físicos e ficou tudo bem, não vai ter multa, não vai ter nada, simplesmente uma pedra em cima do assunto, e o trabalho vai seguir.
O que eu ouvi foi também assim, o Zubeldia ficou 12 jogos sem perder, 8 vitórias, estava tudo bem. De repente, duas derrotas já não pode virar o pior clube do mundo, o técnico não serve. Tem que ter equilíbrio, tem que ter paciência e muito trabalho, foco no trabalho. Então, a segunda-feira do São Paulo foi para aparar essas arestas e seguir adiante. O Zubeldia, nesses jogos de Campeonato Brasileiro agora com Copa América, vai usar força máxima. Não vai ter essa coisa de poupar, só vai poupar se o cara não tiver condições. O cara tem condições, treinou bem durante a semana, vai pro jogo porque o São Paulo quer pontuar no Brasileirão, porque sabe que depois vem Copa do Brasil e Libertadores, que aí o bicho pega. Imagina essa reunião para explicar o calendário do futebol brasileiro. Você pergunta na próxima entrevista para o Zubeldia se ele entendeu, que aí ele pode explicar para a gente, né? Porque, Mas não é só o calendário, né? É o entendimento que muitas vezes falta, demora para compreender o Campeonato Brasileiro. Quando você vai jogar com o Vasco e você entende que o Vasco é um time da zona de rebaixamento. Acontece que o Vasco é o Vasco, mesmo na zona de rebaixamento. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante são as viagens. Então você vai fazer uma viagem de São Paulo a Fortaleza, que do Rio Grande do Sul a Fortaleza é ainda mais. Já contei a história do Nobrinho, que era assessor de imprensa do Internacional, né, Doni? O Nobrinho era desesperado, cara. Quando ele ia jogar em Belém, ele falou assim, mas esse Paysandu que não cai nunca, pelo amor de Deus, tchê. Tem que cair o Paysandu uma hora. Porque a viagem é muito longa, cara. 3 horas e 15 de viagem de São Paulo a Fortaleza. Você sai de Lisboa e vai para Moscou, praticamente. De Madrid para Moscou. E isso você vai entendendo aos poucos. Agora, tem 2 detalhes importantes aqui, que eu acho. Uma é que na reunião, o Zubeldia admitiu que cometeu uma série de erros contra o Vasco. Isso não é pecado. Vai ter erro tático, erro de substituição, erro de tirar o Caleri no intervalo por causa do cartão amarelo para poupá-lo para o jogo seguinte, que vai na linha do que o Hernando está dizendo. O Zubeldia ouviu as críticas, as observações e admitiu que cometeu erros. Esse é um ponto importante. O outro que o Hernando tocou nisso, a frase que se diz é: este momento da temporada, por incrível que pareça, é o mais light, porque você vai administrar brasileiro com brasileiro com brasileiro com brasileiro. Então, se machucar, machucou. Paciência. Vamos trabalhar para não machucar. Porque a comparação que se faz agora é com o Crespo, lá de trás. Não administrar, chamar, conversar, alertar. Claro que o chefe do trabalho técnico é o Zubeldia, mas fazer, cara, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, porque há experiências que foram se avolumando com o Crespo e que depois não permitiram que o trabalho fosse reiniciado. Então, pegar a experiência do passado de um técnico estrangeiro que trabalhou aqui e teve dificuldade para entender algumas particularidades do Brasil e dizer para o Zubeldia, a gente já teve essa experiência aqui, cara, toma cuidado com isso, olha com atenção para aquilo. E na linha do que o André está dizendo, não poupa nesse momento. Precisa ganhar o próximo jogo, e ganhar o próximo jogo, e ganhar o próximo jogo. E para isso precisa ter o máximo de força do time. Se alguém arrebentar, ele vai trabalhar para que não aconteça. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as notícias atualizadas do São Paulo. Parece que o Zubeldia não entendeu muito bem o calendário brasileiro, né? É um momento bastante agitado, bastante jogos, e eu acho que ele tem que se preparar bastante aí e ganhar todas pra gente dar um up aí, um levante aí na classificação. O que você achou? Deixa sua opinião no comentário, tá? Ela é muito importante pra gente. E também sobre o que você quer que a gente traga pra falar, sobre o que você quer assistir também. Deixe no comentário, pois a gente vai tentar atender as suas solicitações, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá? Compartilha esse vídeo com todos os tricolores aí para estarem vendo e comentando também. E deixe seu like, por favor, gente, para fortalecer aí, valeu? Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.